Fala, galerinha, meus amigos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a sexta aula da playlist Pinda Me Aguarde, estou chegando. Nesta aula, eu estarei trabalhando com vocês sobre juros simples. Estarei falando com vocês o que é o juros simples, a fórmula do juros simples, a fórmula do montante simples. Tudo bem? E a seguir, estarei trabalhando questões recentes da Banca Vunesp. Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa sexta aula, tá? Antes de nós começarmos a resolver aí exercícios, né, envolvendo o juros simples, vamos à definição, primeiramente, do que é o juros simples, ó, tá? Então, o juros simples é aquele juro que é aplicado em cima do capital inicial, tá? Por isso que ele é considerado juros simples. Ou seja, juros é toda a compensação financeira que a gente recebe, né, por ter emprestado o dinheiro por um determinado tempo, tá? A fórmula do juros simples, olha, J, que seria os juros, é igual ao capital vezes a taxa. Aqui, olha, nessa fórmula a taxa tem que estar em decimal. Vezes a taxa multiplicado pelo tempo, tudo bem? Essa fórmula ela é obtida através de uma regra de 3 composta, tá? Montante simples, tá? O montante simples é o capital acrescido dos juros. Então, você pode fazer dessa forma. Acho os juros, soma ao capital aplicado. Ou, eu também posso estar trabalhando da seguinte forma. Montante simples é o capital que multiplica 1 mais I, que é a taxa, multiplicado por T, que é o tempo. Tudo bem? Então, olha, sobre juros simples, gente, nós precisamos ter o conhecimento dessas duas fórmulas. A fórmula do juros simples, tá? E a fórmula do montante. Então, nós temos que guardar essas duas fórmulas aí. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa primeira questão, prova de 2020, tá? O que está dizendo? Um capital de R$ 1.200 aplicado a regime de juros simples rendeu R$ 65 de juros. Sabendo que a taxa de juros contratada foi de 2,5% ao ano, a taxa é ao ano, é correto afirmar que o período da aplicação foi de 20 meses, 22 meses, 24 meses, 26 meses, 30 meses. Então, observe que as alternativas estão em mês. Eu vou calcular o período em anos, tá? Depois eu transformo isso, nós sabemos que um ano corresponde a 12 meses, a gente faz a transformação para meses, tudo bem? Então, aqui está bem simples, ó, porque eu tenho o capital, que é um capital de R$ 1.200. 1.200. Me rendeu de juros R$ 65. Uma taxa de 2,5% ao ano. A é ao ano. Transformando isso daqui em decimal, eu vou dividir por 100. Dividindo por 100, desloca duas casas para a esquerda com a vírgula. Vai dar 0,025. Tudo bem? Que é a fórmula que eu vou estar trabalhando. Essa fórmula trabalha com a porcentagem decimal. E eu quero saber o tempo. Tá? Então, eu vou obter o tempo em ano porque eu estou trabalhando com uma taxa em anos, tá? Olha, o que eu costumo para estar trabalhando aí quando no sistema de juros simples, eu costumo montar aqui, ó, que eu chamo o pódio do juros simples, tá? Então, nós montamos aqui um pódio, ó. Isso aqui fica fácil para a gente. Facilita aqui, ó. Tá? Então, o que é esse pódio? O pódio do juros simples, ó. Aqui em cima, nós colocamos os juros. Juro é igual a quem? Ao capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo, que multiplica o período. Tá vendo? Olha, tá? O exercício, ele quer saber o tempo, o período,
Então, o que nós fazemos aqui no pódio? Risca o período. Olha o macetinho, ó. Risca o período, que aqui eu quero saber. T. O que sobrou? Em cima sobrou J e embaixo sobrou CI, olha lá. Então, para calcular o tempo, aí seria os juros dividido por CI. Quem que é o CI? O C é o capital, o I é a taxa lá, tá? Então, olha, fazendo esse pódio fica simples para resolver a questão. Se não quiser jogar na fórmula, tá? Então, eu vou por aqui. Então, tempo é igual aos juros, que é R$ 65,00, sobre o capital, que é 1.200, multiplicado pela taxa, que é 0,025. Tá? Então, vai dar 65 sobre 1.200 vezes 0,025 vai me dar 30. Essa divisão não dá exata, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com simplificação. Dá para simplificar o máximo possível por 5 e por 5. Vai me dar aqui, olha, tá? 13 sextos de anos. Tudo bem? Agora, como que eu transformo isso em mês? 13 sextos. Cada ano são 12 meses. Então, 13 sextos multiplicado por 12, porque cada ano são 12 meses. Multiplicação de frações. Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Só que eu já vou simplificar aqui, olha. O 12 com 6 vai me dar 2. 13 vezes 2 vai me dar 26 meses. Beleza, galera? Então tá aí o período em meses. Resposta alternativa D de dado, tá? Então ali no caso do pódio, olha lá, como eu queria saber o tempo, eu risco ele e vejo o que sobra. Ah, mas se eu quiser saber o I, a taxa, né? Se eu quiser saber a taxa, a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó, né? Tá aqui o pódio, ó. J em cima, CIT embaixo. Se eu quiser saber a taxa, você risca a taxa. O que sobrou em cima? J, o que sobrou embaixo? CT, C vezes T. Ah, eu quero saber o capital, risco o capital. Em cima vai sobrar o J, embaixo vai sobrar o I vezes T, tá? Agora, se eu quiser saber os juros, é o CIT. Tudo bem? Tá? Eu acho um esqueminha legal aí para guardar. Tudo bem? Tá? Neste caso aqui, como nós queríamos o tempo, eu risco ele no pódio aqui, ó. Vamos lá, questão 2. Vamos ver o que está dizendo aqui. A questão 2 está dizendo o seguinte. Prova de 2020 também. Pedro aplicou um capital, aplicou R$ 1.200 a juros simples em um investimento que, isento de quaisquer desconto, retornou-lhe após um ano o valor de R$ 1.272. A taxa mensal deste investimento era, olha, eu quero saber taxa mensal, eu não quero saber taxa anual. Cuidado aqui, olha, o capital era um capital de R$ 1.200, tá? Após um ano, então o tempo, um ano, só que como que é a taxa mensal, eu vou pôr este um ano em meses. Após um ano, um ano não. Um ano corresponde a quantos meses? 12 meses. Beleza? Me retornou um montante, então agora é montante, um montante de R$ 1.272. O que o exercício pede? Qual é a taxa? Quer saber o I? Neste caso, gente, não dá para usar lá o pódio, tá? Que eu expliquei no exercício 1. Por quê? Porque o exercício está fornecendo um montante, ele não está fornecendo os juros. Apesar que eu poderia
determinar os juros aqui também, se eu quisesse. Era só subtrair o montante do capital, me daria os juros. Mas aqui eu vou trabalhar com a fórmula do montante, tá? O que é montante? Montante é o capital no regime de juros simples, que multiplica 1 mais I vezes TI, tá? Eu tenho montante, eu tenho capital e eu tenho período. Só vai faltar calcular a taxa. Então, o capital, que é R$ 1.200, multiplicado por 1 mais I, que é a taxa que eu quero saber, por 12 meses, me gerou um montante de R$ 1.272. O 1.200 está multiplicando, vai passar dividindo o 1.272. Então, aqui vai ficar 1 mais 12i igual, dividindo 1.272 por 1.200, vai dar 1,06. O 1 está à esquerda da igualdade, somando, passo para a direita, subtraindo, tá? Então, vai sobrar aqui 12i igual a 0,06. O 12 está multiplicando, passa dividindo, 0,06. Então, eu vou encontrar aqui 0,005. Aqui está a taxa em decimal. Se eu quero saber ela em porcentagem, multiplico por 100. Tá? Por que eu multiplico por 100? Quando eu quero transformar porcentagem em decimal, eu divido. Se eu quero fazer o contrário, eu multiplico. Tá? Então, multiplicar por 100 desloca duas casas com a vírgula para a direita. Então, vai dar 0,5%. Resposta aqui, alternativa B de bom, B de bola. Tranquilo, né, galera? Tá? Vamos lá para a nossa questão 3. Vamos lá. Bem, aqui exercício de 2019. O capital aplicado durante 9 meses a juros simples, com taxa de juros anual de 16% ao ano. Gente, cuidado, olha. Ele foi aplicado durante 9 meses, só que a taxa de juros está ao ano. O tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade de medida, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Rendeu um montante de R$ 1.400. O valor aplicado foi. Então eu quero saber o capital. Então, olha, o período T, 9 meses. Como a taxa está ao ano, eu vou transformar este 9 meses em anos. Como que eu faço essa transformação? Cada ano corresponde a 12 meses. Então, eu vou dividir 9 por 12. Tá? Ao efetuar essa divisão, 9 por 12 vai dar 0,75 ano. 9 meses corresponde a isso do ano. Tá? Porque a minha taxa anual, 16% ao ano. 16% ao ano, põe, jogando para decimal, vou dividir por 100, vai dar 0,16. Rendeu um montante, então eu tenho um montante de R$ 1.400. Eu quero saber o capital, então eu vou ter que ir lá na fórmula do montante, tá? Montante em juros simples é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes T, tá? Então, o capital eu não tenho, igual a 1, mais o I, que é a taxa, que é 0,16, multiplicado pelo período, 0,75 anos, me gerou aqui, tá? Um montante de R$ 1.400. Então, eu vou ter capital que multiplica 1, multiplicando 0,12. 0,12 por 0,75
0,12 não, desculpe. A taxa é 0,16. Deixa eu arrumar aqui. 0,16. Pronto, arrumadinho. 0,16 multiplicado por 0,75 vai me dar 0,12. Tá? Igual a 1.400. Vou somar 1 com 0,12, tá? Vai dar 1,12. Então vai ficar 1,12 que multiplica o C. 1,12 C igual a 1.400. 1,12 está multiplicando, passa dividindo o 1.400. Então vai me dar R$ 1.250. Está aqui o montante aplicado. Resposta alternativa A de Amora. Beleza, galera? Tá? Então aí é guardar a fórmula e saber trabalhar com ela. E ficar bastante esperto. O tempo e a taxa de juros tem que estar na mesma unidade de medida. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão. Bem, aqui está dizendo o seguinte. Em uma loja, pode-se comprar qualquer produto pagando-se à vista com desconto de 10% sobre o preço de etiqueta, ou a prazo 30 dias após a data da compra. Então, após um mês, pagando-se o preço da etiqueta em um único pagamento. Quem opta pelo pagamento a prazo está realizando uma compra financiada a juros simples, cuja taxa anual... Eu quero saber a taxa anual. Cuja taxa anual de juros equivalente está entre que valores? Então, estão ali a alternativa. Gente, nós não sabemos o preço do produto. O exercício não deu. Você pode optar aí, para facilitar, usar aí como R$100 o preço de etiqueta, se você quiser fazer isso, tá? Se não quiser fazer isso, eu vou chamar o preço do produto de X, que é o preço de etiqueta, tá? Então, olha, como eu não sei, eu vou usar o X aqui, tá? Mas poderia estar usando R$100 aí para fazer a conta. O preço do produto não foi dado. Eu vou chamar o preço do produto de X. Se eu pagar à vista, eu vou pagar 90% do produto. À vista. Por que 90% do produto? Porque está dizendo que dá um desconto de 10%. Então, eu vou pagar 90% de X. Ou seja, 90% é 0,9, né? 90 dividido por 100, 0,9x. Tá? Agora, se eu deixar para um prazo de 30 dias, prazo de 30 dias. 30 dias vai corresponder para a gente a um mês, né? Porque eu vou achar a taxa mensal, depois eu multiplico, tá? Então, o exercício, ele quer saber qual foi a taxa de juros aplicada, tá? Olha, aqui, o preço do produto vai representar para a gente o montante, que é o... Se eu deixar para pagar depois de 30 dias, eu vou pagar X. O preço à vista vai representar para a gente o capital investido. O prazo aqui é um prazo de um mês, tá? Então, o tempo aqui, ó, período. Vamos lá, aqui, período de um mês. Então, T. E eu quero saber a taxa. Então, fórmula do montante de novo. Eu tenho que o montante em juros simples é capital, que multiplica 1 mais I, que multiplica T. Tá? Eu vou tirar daqui o valor do I. O capital seria 0,9x. Você poderia estar usando aqui no lugar do x, gente,
100, tá? Se achar mais fácil. Que multiplica 1 mais I, que é a taxa, por um período de 1 mês. Que eu vou achar a taxa em 1 mês. Isso vai gerar um montante X, tá? O 0,9x está multiplicando, vai passar dividindo para a direita da igualdade. Então, vai ficar 1 mais I igual a x dividido por 0,9x. Então, aqui dá para simplificar, olha, o x com x. Vai ficar 1 dividido por 0,9. Eu vou usar aí, olha, tá? 4 casas aí depois da vírgula nessa divisão. Vai dar uma dízima aqui, essa divisão, tá? Então, ao efetuar essa divisão, eu vou ter aqui. Deixa eu continuar na outra linha. Vamos lá. 1 mais I igual a 1,111. Ok? O 1 está somando, passa a subtraindo. Então, a taxa vai dar 0,1111. Só que essa taxa é mensal. Eu quero saber a taxa anual. Tá? Então, olha, para saber essa taxa anual, eu vou multiplicar isso daí, este valor aí, por quanto? Por 12. Tá? Então, eu vou multiplicar por 12, porque é no regime de juros simples, um ano são 12 meses. Então, eu vou multiplicar esse valor por 12, eu vou ter a taxa anual. Tudo bem? Então, ao multiplicar por 12, eu vou encontrar aqui 1,332. Isto está em decimal, para transformar em porcentagem, multiplico agora por 100. Então, vai dar aí, multiplicar por 100, eu desloco 2 casas para a direita. 133,32%. Tá? Então, este valor, ele se encontra na alternativa A, que é entre 130 e 135. Essa é a taxa anual. Tudo bem? Então, tomar cuidado com essas, né, mudança aí de taxa, porque eu achei a taxa mensal, eu quero transformar ela em taxa anual no regime de juros simples. Basta multiplicar por 12. Eu quero transformar número decimal em porcentagem, né? Quem tem que ter assistido a aula anterior aí de porcentagem, né? Multiplica por 100, tudo bem? Então tá aí a solução do nosso exercício 4. Vamos lá para o exercício 5, nosso último exercício aí. Bem, questão 5, uma compra de R$ 1.200 deverá ser paga em 4 parcelas iguais, AVC 30, 60, 90, 120 dias, a partir da data da compra. Serão cobrados juros simples de 2% ao mês. Então, 30 dias, 1 mês, 60 dias, 2 meses, 90 dias, 3 meses, 120 dias, 4 meses, tá? Vamos colocar aqui a reguinha do tempo, só para vocês entenderem melhor o que está acontecendo aqui. Olha, eu tenho R$ 1.200, que é o valor da compra, só que esse 1.200 será dividido em 4 parcelas iguais. Então, eu vou dividir o 1.200 por 4. Então, o valor de cada parcela seria um valor de R$ 300. Bem, aqui está o início 0. A primeira prestação vai ser paga após 30 dias, ou seja, após o mês. Após o mês, vai inserir um juro de 2% na primeira prestação.
A segunda prestação vai ser paga P2 após 2 meses. Então, 2% no primeiro mês, mais 2 no segundo. Então, na segunda prestação, vai inserir um juro de 4%, tá? A terceira prestação, vão se passar um período de 3 meses. Para cada mês, por ser juros simples, eles são constantes. Eu vou somando 2%, mais 2%, mais 2%, 6% na terceira prestação. Na quarta prestação, que é onde vai encerrar, então, olha, após o mês, 2%, 2 meses, mais 2 já vai para 4, 3 meses, mais 2 já vai para 6. Na quarta prestação, vai ser inserido um juros de 8%. Tá? Por ser regime de juros simples, não é juros sobre juros. Ok? Então, o total de juros que eu vou pagar aqui, total de juros, vamos somar lá. 2%, mais 4%, mais 6%, mais 8%. Então, eu vou estar pagando um total de 20% de juros em cima do valor das prestações. Como elas são iguais, então cada prestação é R$300. Então, eu vou pagar de juros, 20% de R$300. Como que eu calculo isso? 20% é a fração 20 sobre 100 multiplicado por 300. Aqui fica fácil fazendo assim, né? Importante ter assistido aí a aula de porcentagem. Simplifica os 2 zeros do 300 com os 2 zeros do 100. Sobrou 20 vezes 3. Me sobrou R$60. Olha, quanto foi o valor do empréstimo? O valor do empréstimo foi 1.200. Mais R$60 de juros. Então, ao final, eu vou pagar R$1.260 nesse empréstimo. Só que isso vai ser dividido em 4 prestações iguais. Então, eu vou dividir o 1.260 por 4. Porque todas as prestações vão ter que ter o mesmo valor, tá? Então, 1.260 dividido por 4 vai me dar R$315 de prestação. Beleza, galera? Resposta aqui, alternativa B, de bom, de bola. Show? Então tá aí, galera. Aqui eu tô encerrando mais essa aula nossa da playlist, né? Onde eu comentei sobre juros simples aí com vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados nessa aula, por favor, deixe nos comentários, que eu teria o maior prazer em atendê-los. Esqueça de dar um positivo aí no meu canal, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para que eu também possa ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Galera, logo logo estarei lançando mais uma aula dessa nossa playlist. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!